Nós começarmos a trazer um tema que nós trouxemos, eu gostaria de pedir desculpa a todos pela falta que o Raul vai nos fazer hoje, com certeza, mas realmente houve um problema lá de comunicação e a gente não conseguiu contato com ele agora na hora de virmos, e o trânsito estava muito complicado para nós virmos de Niterói para cá, então a gente realmente não pôde vir, está tudo bem com ele, já consegui falar com ele, mas realmente houve um desencontro nas nossas informações. Ele mandou um abraço a todos, mandou pedir desculpas, né, assim como nós também, né, mas que quem sabe numa próxima oportunidade ele poderá estar conosco, né? E nós gostaríamos de trazer para a gente refletir um pouquinho essa noite nossas experiências com essa casa. A Graça vai começar e depois eu dou continuidade, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Gente, vocês não podem imaginar a emoção que eu me encontro, porque essa casa ela tem uma importância muito grande, e é essa história que eu gostaria de contar, né? O nosso tema de hoje, primeiro eu gostaria de agradecer muito ao Marquinhos pela oportunidade que ele está nos dando de falar aqui um pouquinho, né? E o tema que nós gostaríamos de abordar é qual a importância da casa espírita em nossas vidas. Conseguem, nesse momento, fazer uma reflexão? Qual a importância da casa espírita em nossas vidas? Cada um de nós traz uma história. Cada um de nós chegou à casa espírita e buscou a casa espírita por algum motivo. Alguns na curiosidade do conhecimento, aquilo que não preenchia mais as suas vidas, as respostas que buscávamos e que não completava, então buscou a casa espírita. E aí a casa espírita é uma escola. Muitos de nós buscamos a casa espírita através de trabalhar no bem, preencher o nosso vazio, né? E a gente então busca a casa espírita para ser útil. Primeiro que nós somos o primeiro beneficiado. Quando a gente fala que vai, né, trabalhar no bem, a gente esquece que o primeiro beneficiado somos nós, né? E aí, nesse momento, ela é uma oficina de trabalho. Mas a maioria de nós, eu tenho a certeza, que buscou a casa espírita como hospital. Cada um de nós carrega uma dificuldade, uma dor, a perda de um ente querido, a separação, o desemprego. Isso são dores que nós carregamos em nossa alma, né? Processos obsessivos. Muitos de nós buscamos a casa espírita buscando esse atendimento e encontramos nesse hospital esse atendimento. Então, ao meu ver, a casa espírita ela tem uma importância muito grande em nossas vidas. E eu gostaria de contar aqui rapidamente como aconteceu. E essa casa tem essa importância para mim, porque foi a primeira casa que me acolheu a mim e a minha família, minhas irmãs. Eu trabalhei nessa casa há 22 anos, mais ou menos. Então, nós somos de Belém do Pará, minha família é paraense. Minha mãe era espírita, né? E lá, a gente ainda criança, minha mãe levava os filhos, 12 filhos. Nós tivemos 11, eu tive 11 irmãos, né? E a minha mãe então levava os filhos todos para o centro espírita em Belém do Pará. E nós éramos crianças, então não tinha como dizer não, e nós íamos e ela levava. E ela não tinha apoio de meu pai, porque meu pai não era espírita, mas ela levava mesmo assim. E com o tempo meu pai veio a falecer.
E ela ficou então com os 11 filhos. E aí ela resolveu vir embora para o Rio. Ela dizia para a gente que ela tinha um medo danado de tirarem os filhos dela, porque ela era sozinha com 11 filhos, então ela tinha essa preocupação. Coisa de mãe, né? Ela tinha esse medo. E aqui no Rio morava uma irmã dela, uma tia minha, que ela então escreveu, porque na época não tinha celular, né? Ela então escreveu para essa irmã, falando do que ela estava pensando e o que ela achava. E essa tia, essa minha tia, deu todo o apoio a ela. Disse: não, Jaira, você vem para cá que a gente dá um jeito aqui. E aí nós, os mais velhos, viemos para o Rio. Viemos e ficamos com essa tia, ficamos com ela um período, até que a minha mãe pudesse vender tudo que estava em Belém, para poder vir embora com o resto dos filhos. E meu pai era dono de um comércio, então ela vendeu os móveis, vendeu tudo, veio só com a roupa do corpo e os filhos. Período depois que nós já estávamos aqui, a minha mãe veio com o restante dos filhos. Ficamos um período na casa dessa tia, mas vocês imaginem, meus irmãos, ela era casada, tinha 3 filhos, mais 11 pessoas, mais a minha mãe, é meio complicado, né? E ficamos um período na casa dela até que conseguimos morar. Nós fomos morar em São João de Meriti. Ficamos lá um período, morando lá. Moramos em outros locais lá em São João. E depois viemos para colégio. E aqui já estávamos adultos, já éramos adultos. E aqui ela começou a buscar. Nós moramos numa rua aqui do lado, eu não sei o nome, esqueci o nome da rua. Jacirindi, aqui do ladinho. E moramos lá e achamos essa casa. Só que não tem nada a ver com essa casa que eu estou vendo, esse castelo que eu estou vendo hoje, tá, meus irmãos? Era uma casa bem simples, era um andar só. Mas eu tenho na minha memória, porque depois é a primeira vez que estou vendo essa casa. Mas na minha memória essa casa está aqui, branquinha, com os dizeres na frente, né? E aí nós fomos acolhidos com muito carinho pelo dirigente, pelo casal da casa, os fundadores da casa, como o Marquinhos falou, tem uma história linda. Vale a pena, gente, vale a pena assistir essa palestra desse casal, a história deles, né? Porque com certeza eles vieram pela história, eles vieram através da dor, né? A perda da filhinha muito pequena, então foi uma dor muito grande. Então a história é muito linda, essa história deles, até que eles conseguem fundar essa casa, compram um terreno e conseguem fundar essa casa. Eu não vou contar tudo não, senão não tem graça. Vamos assistir essa palestra que é muito bela. E aí a gente começou a trabalhar aqui. Só que nesse momento os 11 filhos não vieram, porque já estavam tudo adulto, cada um seguiu o seu caminho, uns não quiseram se envolver na religião, mas as mulheres todas vieram. São 6 mulheres e 5 homens. Todas vieram. Uma é a minha querida irmã Guida, esposa de Marquinhos, e a minha irmã Divete, que está aqui também. Então todas começaram a trabalhar e essa casa abriu as portas para a gente. Então eu estava querendo lembrar das atividades que a gente participava dessa casa. Então nós tínhamos as palestras, que era feita, agora nem sei dizer a posição, era nesse salão aqui, Marcos? Aqui? Era aqui, né? Então tínhamos as palestras, e só que depois das palestras é que tinha o passe. Então aquelas pessoas que iam receber o passe, que queriam receber o passe, elas ficavam, tinha uma sala do ladinho onde a gente aplicava os passes. E nessa época eu já participava dessa atividade dos passes. Então, isso era, tem uma, que aí eu peguei uma colinha, né?
que é como é o nome da Ronda da Caridade. A Ronda da Caridade é um trabalho que acontecia uma vez no mês, o terceiro sábado de cada mês. Então tinha uma atividade aqui, nós comprávamos umas cestas básicas, onde a família era acolhida. Mas antes de darmos as cestas, que eu acho interessante, né? Isso acontece na nossa casa que nós estamos hoje. Nós falávamos de Jesus para elas. Não dávamos só o alimento do corpo, né? Dávamos o alimento espiritual. Então elas recebiam as cestas depois dessa atividade de falar delas, com elas para Jesus, de forma suave, tranquila, que nem todas, ou a maioria não eram espíritas, mas a gente trazia a mensagem. E depois tinha um almoço, era feito um almoço. E a Guida acabou me lembrando que depois desse almoço, a comida que sobrava era feito quentinhas, que eram distribuídas à noite pelos moradores de rua. Então, nada se desperdiçava, tudo se utilizava. Então, tinha o brechó, tinha várias atividades, os almoços que fazíamos, o brechó em favor da casa, para manter, né, os recursos da casa. Então, tinham. Até hoje, pois é, como eu não estou atualizada, né, de repente, tudo que eu estou falando continua, as atividades continuam na casa. Né? Então, foi muito importante. Eu trabalhei nessa casa, meus irmãos, uns 22 anos, 23 anos. Aí o que aconteceu? Nós já éramos casados, tínhamos filhos e resolvemos mudar para Niterói, onde um amigo que morava lá, que era amigo do meu companheiro, fez a proposta: vem morar aqui em Niterói, que Niterói é bom. E nós fomos morar em Niterói. E chegando lá, em Niterói, fomos buscar uma casa, né, para que a gente pudesse trabalhar. E, na verdade, porque até então, o meu companheiro não era espírita. Ele é de uma família evangélica, mas graças a Deus a gente nunca brigou por essa questão, a gente sempre se respeitou. Quando eu morei na casa da minha sogra, meu sogro era evangélico, era pastor, e a gente nunca teve problemas com isso, a gente se respeitava com relação à religião. E era o mais interessante que ela dizia para mim assim, no domingo, né? Arruma as crianças que hoje elas vão para o culto. Arrumava as crianças, elas iam para o culto. Porque falar de Jesus não importa, gente, é sempre bom. Não é? É sempre importante falar de Jesus. Então nós nunca tivemos dificuldade nenhuma. E até que eu fui para essa casa, a SEF, Sociedade Espírita Fraternidade. Lá também fui muito bem acolhida. Comecei a me envolver nas atividades que já faziam parte dessas atividades que aqui estavam. As coisas foram acontecendo. E hoje eu trabalho com várias atividades. Mas o mais interessante é que o primeiro dia que eu entrei na casa, aí eu fui numa quarta-feira, a palestra estava lotada. Quando eu entrei, não conhecia ninguém, né? Quando eu entrei, tinha um moço na frente orando, falando de forma, sabe, de forma muito empolgante, com uma voz, falando de Jesus de uma forma que encantava qualquer um, emocionava qualquer um. E aí eu sentei, eu falei, interessante, eu conheço esse moço, não sei de onde. Mas depois eu fui ver que esse moço era Raul Teixeira. E ele é um grande amigo, nos acolheu com muito carinho. Eu tenho certeza que ele ia estar muito feliz de estar aqui conversando. Com certeza ele ia trazer alguma mensagem para todos nós. Mas aí a história do meu companheiro, eu preciso falar isso, gente, para encerrar, para passar para ele. Como eu disse, ele é de uma família evangélica, a gente nunca discutiu, brigou por conta disso. E lá na SEF, na Sociedade Espírita, nós tínhamos um amigo muito querido. Eu digo que eu tinha, que agora ele está no mundo espiritual.
era um pai para todos nós. E eu conversava muito do desejo, né? Porque o que ele fazia? Ele me levava no centro e me buscava, me deixava na porta do centro e me buscava. E aí eu falava que esse senhor, o nome dele era Seu Mazinho. Seu Mazinho, eu tinha muita vontade que ele viesse para participar com a gente. Ele disse: não se preocupe, minha filha, hoje ele é médio de transporte. Ele falava para mim que ele é médio de transporte, ele te leva e te traz de carro, mas ele vai entrar. Espere, tenha paciência, que ele vai entrar. E aqui ele está, né, com a gente aqui participando, e ele vai começar a falar aqui nesse momento. Então, a casa espírita, a casa espírita em nossas vidas. Continue, meus irmãos, aqueles que se afastaram, busquem a casa espírita, porque ela é esse hospital, essa escola e essa oficina de trabalho. Bom, meus amigos, a Graça já deu spoiler, né? 80 anos. Caramba! Antigamente a gente falava 80 anos e se achava assim que era uma pessoa já em final de carreira. Hoje, não sei se é porque a gente já está mais perto dos 80, né? A gente acha que é a flor da idade, que é uma idadezinha boa para começar, que é a idade que a gente está assim, aí com a cabeça já mais madura, né? E a nossa casa fazendo 80 anos. Caramba, quanta responsabilidade. A casa espírita. O que a casa espírita faz por mim? A gente nem se dá conta, né? Do que a casa espírita faz por mim. Ela me acolhe, ela me dá a oportunidade do trabalho, ela me consola. Quantas vezes nós chegamos chorando, nem que, ainda mais nós, assim, mais jovem há mais tempo, a gente às vezes tem aquele receio de chorar, não é uma coisa assim muito comum para a gente estar chorando, a gente chora por dentro, mas a gente chega na casa espírita às vezes chorando, e ela nos consola. Esses amigos espirituais, que quando a gente chega aqui, não que eles não estejam nos ajudando quando nós não estamos, eles estão sim, mas quando a gente chega dentro de uma casa espírita, fica mais fácil, o ambiente está mais arrumado, está mais preparado para que ele nos auxilie. E quando eu falei a nossa casa espírita, é porque eu considero minha também, porque quando eu frequentava essa casa, muito poucas vezes eu vim nela. Não era essa, é evidente, como a Graça falou, era antiga, né? Mas eu vim. E eu tive analisando que aqui aconteceu aquela coisa que a gente fala muito. A semente foi plantada. Aquela sementinha que a gente fala que ela vai crescer. Então, comigo, eu sou testemunho disso. Como eu fui criado num lar evangélico, eu conhecia as Escrituras, né? Eu já trazia comigo um bom conhecimento das Escrituras. Mas eu me afastei por questões diversas, né? A juventude, né? Mas uma das coisas que talvez mais tenha me levado ao afastamento, embora eu tinha em mim, que eu voltaria sim ao lar religioso, eu gostaria daquilo, mas as respostas não me satisfaziam, da forma como era me apresentado aquilo. E quando a gente chegou numa casa espírita, e eu falo da semente, e tanta coisa aconteceu aqui, além de eu ver a casa, de eu ver a Graça, com as atitudes que ela tinha, com aquela formação religiosa, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas ações aqui da casa espírita. E uma delas, eu estava com o seu Flávio. Nós estávamos fazendo uma ronda, que era para distribuir alimento às pessoas em situação de rua. Então o que a gente fazia, né? Era feita uma grande sopa, era colocada acondicionada em vasilhames, e algumas equipes eram formadas e saíam para diversos locais. E uma dessas vezes, eu acho que faltou alguém, eu não sei, aí precisavam de alguém para ir junto, que tivesse um automóvel que era para levar as pessoas, e nós tínhamos na época, né? Aí nós podemos ir, aí eu fui com o seu Flávio,
E acontecia o seguinte, as pessoas chegavam, a pessoa estava lá na rua, né? Oferecia o alimento e fazia uma prece. Eu, né, olhando aquilo, acompanhando, né, aí comecei a olhar e fazer os meus julgamentos. Olhava para aquela pessoa, né, e às vezes você vê mesmo, porque não é uma pessoa que está em situação de rua, que por aquilo ali ela deixa de ser orgulhosa. O orgulho não tem nada a ver com condição social, não. Tá? E às vezes a gente via pessoas que recebiam aquilo assim com uma certa empatia, assim, uma pessoa com aquele coisa, e aquilo ali eu ficava olhando, né, e falava, poxa, essa pessoa podia estar trabalhando, eu cargo os meus botões, tá? Podia estar trabalhando, não precisava disso, não sei o quê. E a equipe ia lá, entregava o alimento, fazia uma prece, pedia, perguntava se a pessoa aceitava aquela prece, fazia essa prece, né? E saía dali, normalmente ficava em grupos. Aí fazia-se uma prece, ia para outro grupo, não sei o quê. Mas só que eu fiquei assim, aquilo me incomodou. Sabe, aquelas pessoas na rua, eu achava que essa pessoa não podia estar trabalhando, ela não precisava disso. Passou. E aí, quando terminava a ronda, né, as pessoas se reuniam, faziam uma prece de agradecimento, uma prece para aquelas pessoas que receberam. E nesse dia que eu estava, fazia a prece também, participava da prece, né? Aí houve um comentário que um daqueles irmãos não estava em sintonia com o trabalho. E aquele irmão era eu. Eu realmente não me sintonizei com aquele trabalho, mas mais uma sementinha ficou plantada ali dentro, né? E aqueles questionamentos que a gente vai fazendo. Uma coisa interessante, né? E aí, quando eu falei da casa espírita, eu queria trazer esse contato aqui que eu tive com esta casa, né? Que aquela semente foi plantada e nós fomos para Niterói, né? Niterói. E foi o que a Graça falou, lá então realmente não tive mais contato, né? Aí uma vez ela me chamou para eu ir numa palestra, e eu fui nessa palestra, né? E aí estava o José Raul Teixeira fazendo a palestra, né? E eu sentado, e ele falando, aí quando eu estava lá ouvindo ele falar e prestando atenção no que ele estava falando, eu falei, gente, isso não faz diferença nenhuma do que eu ouvi a minha vida inteira quando eu estava tendo contato com o Evangelho do Cristo. Porque a mensagem do Cristo é uma só, não importa se é dentro de uma casa espírita, se é dentro de uma igreja católica, se é dentro de um templo protestante, a mensagem do Cristo é uma, é que Ele quer que nós nos amemos uns aos outros, né, como Jesus nos amou. E eu vi aquele homem fazendo aquela palestra e falei, gente, isso é o que eu sempre... Aí a única coisa que destoava do que eu tinha aprendido era que dentro de uma casa espírita se falava em reencarnação. E dentro de um outro templo religioso não se falava nisso. E aí eu comecei a ver o Evangelho com o lado da reencarnação. E o que para mim, né, eu acho que isso aí é uma coisa muito pessoal, né, porque era um momento, por exemplo, quando eu estava aqui, provavelmente não era um momento para eu vir para o templo espírita. Talvez eu não conseguisse acompanhar ou entender o que o espiritismo estava trazendo, né? Mas já teve aquele contato, já teve aquela experiência, né? E isso fez com que essa semente tivesse sido plantada, só precisava ser regada, né? E aí quando a gente vai passando, a coisa foi acontecendo e essa semente foi regada e ela começou a florescer. Ela começou a florescer quando eu comecei a ver que quando se botava a reencarnação no Evangelho do Cristo, a coisa ficava muito mais fácil. A gente entende com muito mais clareza quando a gente admite a reencarnação na nossa vida, né? Eu vou deixar de sofrer, eu vou deixar de passar pelas minhas vicissitudes? Não. Mas eu vou ter uma compreensão muito mais clara, eu vou ter um consolo muito mais perto, né, dessa doutrina que nós abraçamos. Ela realmente é consoladora, porque ela vai me trazer as explicações. Porque quando nós admitimos que a nossa vida, ela começa no momento da concepção,
e ela termina no momento da nossa morte ou desencarnação, gente, aí fica muito difícil para a gente acreditar naquelas coisas que a gente vê na Bíblia. Porque como é que eu vou acreditar num Deus que permite que um irmãozinho meu nasça com tanta dificuldade? Né? Dificuldade física, dificuldades financeiras, dificuldades com a família. Aí fica muito complicado. Por que que uns têm tudo e outros não têm nada? Uns têm oportunidades. Eu, graças a Deus, nasci. Meu pai era motorista de táxi para criar 4 filhos. Né? Meu pai praticamente só via às vezes os finais de semana, porque quando eu acordava ele já tinha ido trabalhar, e quando eu voltava quando eu dormia ele não tinha chegado ainda. Mas graças a Deus não nos faltou nada. Nós tínhamos lá uma escola, um pessoal, ou seja, pessoas que cuidavam da gente. E a gente via pessoas que não têm essa oportunidade. Aí a gente começa a questionar: por que, meu Deus? Né? Por que essas diferenças tão grandes que existem na Terra? E às vezes do nosso lado. Né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar, como eu tive quando eu estava ali com o seu Flávio, quando a gente não tem esse entendimento, a gente começa a fazer esses julgamentos. Né? Ah, esse senhor aqui podia trabalhar, ele está aqui porque não sei o quê. E quando a gente entra dentro de uma casa espírita, que a gente começa a ter esse contato com essa doutrina, e a gente começa a entender essas coisas, né? Que cada um está no seu momento, que a gente começa a respeitar o momento do outro. Né? Quando eu vim para esta casa no início, provavelmente não era eu talvez não tivesse maturidade suficiente para entender a doutrina espírita. Eu precisava de mais tempo, eu precisava de mais contato com a vida para eu poder entender e aceitar essa mensagem. Né? E que me trouxesse assim, esse consolo e esse entendimento, como me traz hoje o Espiritismo. Ele me dá um entendimento da vida. Eu gostaria muito de fazer muito mais coisas do que eu faço, porque eu já sei o caminho, mas ainda não consigo trilhá-lo, né? Ainda não consigo andar de acordo com o que eu já gostaria de fazer, mas ainda não tenho talvez a vontade suficiente, né? Mas o ensinamento está ali, o guia já foi dado, a guia já existe para que a gente siga, né? Mas quando eu estava falando da casa espírita, falando de 80 anos dessa casa espírita, eu fiquei pensando, o que essa casa trouxe para cada um de nós? Eu estou trazendo aqui um exemplo do que essa casa trouxe para mim, que eu tenho certeza que a semente que me trouxe essa doutrina, que hoje tanto me consola, ela foi plantada aqui. Então essa casa me trouxe isso. Né? Ela me deu essa oportunidade. E o que ela trouxe para cada um de nós? Será que nós paramos para pensar sobre isso? Né? O que essa casa me trouxe? É bom que a gente faça isso sim. Sabe por quê? Porque vai vir uma pergunta talvez um pouco mais difícil do que essa. O que eu fiz para essa casa? Para essa casa estar do jeito que está? O que eu posso fazer por esta casa? Lá na CEF eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco na parte administrativa da casa. Gente, não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar na parte administrativa. Mas tem uma forma de facilitar isso ou de tornar isso mais leve. É a gente se colocar para o trabalho. A gente ajudar no trabalho. Porque a gente costuma falar assim, mas eles estão fazendo. Gente, dentro de uma casa espírita não existe o eles. O eles não existe, existe o nós. Nós devemos nos ombrear. Né? Então, às vezes a gente, mas eles estão tocando lá. Eles fazem lá. Não existe o eles. A pessoa que às vezes está à frente é porque ela não consegue dividir com aquilo. E às vezes a gente ainda vai mais além, né? Está vendo? Estão fazendo errado. Não estão fazendo errado. Vamos lá para a gente ajudar a fazer certo. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos. Mas eu não entendo nada de administração. Vai lá. Tá. Apresente-se. Apresente-se para ajudar numa casa espírita, para que a gente possa comemorar mais 80 anos.
Porque só tem um jeito disso aqui perpetuar, é nós nos juntarmos a esta casa, é nós trabalharmos para que ela prossiga na sua caminhada. E olha só, eu acho que é bom a gente fazer até por egoísmo, sabia? Até por egoísmo é bom que a gente faça. Sabe por quê? Nós não sabemos como é que a gente vai voltar. Nós, dentro de uma casa espírita, nós sabemos que nós vamos voltar. Porque, olha, eu não sou médium vidente, mas eu acho que aqui ainda não tem anjo, não. Eu acho que aqui a gente ainda está, ó. Eu tenho certeza que eu estou no caminho e que eu vou voltar. E se a divindade permitir que eu volte no local que nem nós estamos, vai ser ótimo. Então, quanto melhor eu preparar a minha casa espírita, quem sabe eu não consigo um lugarzinho para ela na volta. E quem sabe, se eu fizer um trabalho bem feito, eu não consiga, que eu consiga fazer algo mais. Porque quando nós tirarmos o eles e botarmos o nós, facilita para todo mundo. Entendeu? Então nós precisamos nos envolver, sim, na casa espírita. Nós precisamos nos doar dentro daquilo que nós possamos. E a parte administrativa é tão importante quanto a parte espiritual de uma casa espírita. Para nós estarmos aqui nesse ambiente, nesse salão lindo, inaugurando esse salão, é preciso de muito trabalho, é preciso de muita dedicação, é preciso de muito esforço. E quanto mais gente tiver envolvido, mais leve vai ser esse esforço. Então, amigos, todos aqueles que puderem ajudar, ajude, nem que seja pensando em causa própria. Fala assim, ó, meu Deus, eu vou fazer aqui, depois só me manda para cá de volta. Lá na CEF, nós temos uma obra social muito grande. Inclusive esses livros que a gente vende lá na Sociedade Espírita, toda a renda que a gente consegue, isso é voltada para essa obra social. Nós temos uma escola que hoje atende 210, 215 crianças em tempo integral, né? Então a gente fornece alimento, fornece transporte, fornece uniforme, material escolar, essas coisas todas. E às vezes eu fico pensando, eu preciso deixar o Remanso Fraterno bonito, porque quem sabe eu não volte para lá. Então eu já estou aqui pensando, eu sei que esse não é o caminho é aquilo quando você faz de coração aberto. Nós já vemos tantos exemplos, né? Irmã Dulce, Chico Xavier, né? Pessoas que faziam de coração, faziam porque queriam fazer o bem, mas eu ainda não estou nesse estágio, né? Eu ainda sou aquele barganhador com a divindade, né? Mas a divindade me entende e ela sabe do momento de cada um de nós, né? E esse momento que a gente precisa fazer com que ele perdure mais um pouco. E se eu puder me envolver nessa obra social, me envolver na obra da casa, porque às vezes nós chegamos na casa espírita e aí tem lá, né? Aí a gente se envolve na distribuição de comida, a gente se envolve no trabalho doutrinário, no plantão de passe, atendimento fraterno, mas a hora que se fala assim, mas vamos ali para a gente poder trabalhar, vamos fazer parte da diretoria, vamos, não, isso aí não é para mim não, eu não tenho condições de fazer. Por que não? Por que não? Essa casa aqui está há 80 anos e alguém esteve sempre à frente dela. Não é só essa casa não, viu? Todas as casas espíritas que a gente tem contato, elas têm uma certa dificuldade de arrumar pessoas para trabalharem na parte administrativa. Porque você fala assim, vamos para uma reunião mediúnica. Vamos, está sujeito. Mas só que se a gente não tiver essa parte administrativa, a gente não consegue preparar um ambiente de acordo para que a gente possa trabalhar as nossas reuniões doutrinárias, né? Então, para que a gente possa estender por mais 80, mais 80 e mais 80, e até para quem sabe, eu tenho uma casa confortável que nem essa para quando eu voltar, né? Vamos nos doar também nessa parte, para que ela possa suprir as necessidades de todos nós, para que a gente possa durar mais 80 anos, né? Fazendo com que essa casa cresça, que ela seja esse hospital. Porque, como foi dito aqui, a maioria de nós, quando chega dentro de uma casa que nem essa, é pela dor, é pela necessidade,
buscando respostas, né? Então, se a gente já começou a caminhar um pouquinho, a gente já entende um pouquinho, vamos ver no que eu posso ajudar para que essa casa possa receber um número maior ainda de pessoas, para que sejam ajudadas. Porque a gente, às vezes, quando entra numa casa espírita, a gente costuma achar, né? A gente vê isso com muitos colegas trabalhando assim. Porque eu vou lá porque eu tenho que ajudar o meu irmão, eu tenho que fornecer comida para o meu irmão, eu tenho que dar roupa para o meu irmão, eu tenho que. Mas o objetivo de uma casa espírita ou de uma igreja não é essa, gente. Qual é o objetivo que nós estamos aqui dentro? Será que é para a gente vir aqui para fornecer um prato de comida para alguém? Será que é para fornecer uma roupa? Né? Escutar uma dificuldade de um irmão nosso? Não é não. Não é não. Se a gente está pensando assim, vamos nos aprofundar um pouquinho mais na doutrina espírita, porque isso aqui é uma forma que a divindade tem de me ofertar uma oportunidade de trabalho, auxiliar o meu irmão, sim, ajudar, de repente, a passar por uma dificuldade, é claro, mas a divindade está aproveitando essa oportunidade de trabalho minha, para que eu trabalhe as minhas dificuldades. Nós estamos dentro de uma casa espírita para sermos pessoas melhores, e é cada um de nós. Nós estamos trabalhando aqui para nós, porque o dia que eu for melhor, aí toda a minha sociedade será melhor. O dia que eu é egoísmo mesmo, eu preciso ser melhor, porque o dia que eu for melhor, eu vou tratar minha esposa melhor, eu vou tratar meus filhos melhor, eu vou tratar as pessoas que me cercam melhor. Então, gente, quando nós estamos aqui naquele trabalho, é claro que a divindade aproveita essas oportunidades de auxiliar, sim. Então, quando a casa espírita fornece a cesta básica, claro que está. Uma pessoa que às vezes não teria o que comer, é claro que ela está sendo auxiliada, mas ela está me dando a oportunidade de eu trabalhar de repente o meu egoísmo, de eu trabalhar as minhas vaidades, né? Nós na nossa casa, nós temos um trabalho com pessoas em situação de rua, né? Então nós ofertamos, todo domingo nós temos esse trabalho lá, a gente recebe as pessoas, né? E algumas pessoas que chegam bem cedo, eles tomam um banho, tomam café, aí tem algumas oficinas com essas pessoas, os que querem, outros ficam ali no salão, uma contação de história. Há também, né, não uma palestra, não, mas a gente faz uma conversa com cunho moral, para que elas obtenham elas vejam que o mundo pode ser diferente, porque eles chegam ali, eles só têm um objetivo na realidade, é tomar o café da manhã e o almoço, e a gente sabe disso, que eles vão ali, porque eles, quando a gente conversa com eles individualmente, eles falam, não, porque domingo é aqui, segunda é ali, terceira é aqui, eles já têm um roteiro assim, sabe, direitinho de onde eles vão se apresentar, mas eles vão falar com aquela casa espírita, e a gente aproveita aquela oportunidade e vai plantando sementes, e vai jogando semente lá, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, e nós temos a oportunidade de trabalhar com eles, aí a gente vai para lá, aí a gente, às vezes a gente senta do lado, uma pessoa que está assim, já há alguns dias sem tomar banho, né? Já está, e aquilo ali, olha só a oportunidade que está me dando para eu trabalhar aquilo ali, para eu trabalhar o que eu tenho dentro de mim. É fácil? Não é fácil não, mas é a oportunidade quando a gente entende aquilo, porque tem muitos irmãos que vão para lá achando que ele está indo, estou indo ali porque eu vou ter que dar almoço para fulano. Não, gente, a gente está indo ali para eu trabalhar minha dificuldade íntima. É claro, como eu falei aqui, que a divindade aproveita esses instantes para auxiliar aquele irmão que está com uma necessidade maior do que a minha. É claro que sim, evidente, mas a gente tem que estar na nossa cabeça que o maior beneficiado daquilo ali vai ser eu, né? Então tem que olhar aquilo ali como uma oportunidade de aprendizado,
né? Uma oportunidade de ser útil, sim, mas uma oportunidade de eu aprender com aquela missão que eu estou tendo. Então a casa espírita é tudo isso, né? Uma casa espírita que serve de hospital, serve de escola, serve de hospital, de escola, de oficina. Quantos trabalhos são ofertados, né? E a gente vê às vezes as pessoas com dificuldades de depressão, de uma situação difícil, que vem numa casa espírita, começa a se envolver na casa espírita e essas coisas vão ficando mais de lado, né? Olha o hospital, mas olha o hospital através da oficina, né? Então, mas para que isso aconteça, é preciso que nós mantenhamos essa casa espírita por mais e mais 80 anos aí pela frente. Então, que esses 80 anos que hoje, eu acho que quando eu tinha a idade dessa jovenzinha ali, eu achava que 80 anos era assim, uma pessoa com 80 anos, já tá, como é que hora extra, né? Hoje eu já não digo isso. Hoje eu acho que é uma idade que está no meio do caminho, quem sabe, né? 80 anos é uma idadezinha boa para nós começarmos, né? Mas que essa casa, com esses 80 anos, que hoje a gente já vê com um olhar um pouco diferente, né? Não assim de uma coisa já próxima do fim, ainda mais que uma casa espírita, eu acho que ela está uma jovenzinha, né? Uma jovenzinha, que ela possa prosseguir por mais 80 e mais 80, enquanto a divindade assim nos permitir. Mas que a gente possa, porque com certeza, uma coisa que a divindade faz, né? Quando eu falo de divindade, estou falando dos bons espíritos, eles não fazem o que me cabe fazer. Eles vão me ajudar sempre, eles vão estar do meu lado sempre, mas aquilo que me cabe é eu que tenho que desenvolver, e eles permitem até que eu não faça, né? Mas quando eu perco essas oportunidades, olha o que eu estou falando, eu perdi uma oportunidade, né? Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades que venham ao nosso encontro, né? E que a gente possa perpetuar essa casa por mais 80, não sei quantos, enquanto a divindade achar que for necessário, né? E que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter aí esse aniversário com muita alegria, muita paz, e Jesus abençoando o coração de cada um de nós. Muito obrigado a todos.